Mas a primeira vez que a Lisa levou o Josh em sua casa, os pais dela não gostaram. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você se inscreva no final desse vídeo, e se você gostar, aproveite e conheça as outras atrações que temos por aqui. A série Na Mira está repleta de episódios, essa é a segunda temporada, e você precisa conferir os casos que tem por aqui. O caso dos olhos famintos, que é horrível, o do Danny Rowley, que inspirou o filme Pânico, o da policial que sonhou com a vítima pedindo ajuda do túmulo 30 anos depois dessa história tão emocionante, o da madrasta do mal, do Craigslist. Temos toda a saga da Gabi Petito, que é a investigação completa, o caso desde o começo. Você não vai encontrar em nenhum lugar tanta informação como tem por aqui nesse canal. São mais de 18 episódios cobrindo toda a investigação, todas as reviravoltas e absurdos que aconteceram naquele caso. E é claro, temos as outras séries, a atração Gustavo Report, que tem a minissérie O Psiquiatra que Roubou a Vida de Seu Paciente, são 7 partes. Essa história expõe o poder da manipulação e como ela pode ir além e durar muitos anos. Temos o caso da Ana Delvey, a verdadeira história da falsa herdeira, são 17 episódios contando informações que você nunca ouviu falar. Elizabeth Holmes, o inimaginável golpe no Vale do Silício, a história inacreditável e emocionante da cachorrinha Ruby, o caso da Pantone, a fita íntima que vazou as mulheres do presidente. Essa história é tão emocionante, é cheia de reviravoltas e emoções que vão te fazer transbordar da forma mais inesperada possível. Não é o que você imagina, não é o que você acha que sabe. Essa é uma história fantástica, que traz vozes, mulheres, que merecem ser ouvidas e que não foram apresentadas corretamente na época. E as histórias são espetaculares. E se você quiser conhecer todo este material, todos esses episódios, os links das playlists estão fixados aqui no primeiro comentário. Tá tudo organizadinho. Então, se você quiser conhecer alguma dessas séries, você pode ir lá e você vai encontrar. Aqui do lado também está aparecendo como você pode achar essas playlists pela página inicial do canal, pela página playlists. Tá tudo organizado, construído. É impossível você dizer que não conseguiu achar, porque está tudo bem estruturado, pode ter certeza. Foi feito e produzido com carinho para você. Temos um canal de cortes, onde as análises que eu faço no final de cada episódio são recortadas e são postadas por lá. Tem um canal no Telegram, venha e participe com a gente, eu envio áudios exclusivos por lá. E é claro, meu Instagram, Gustavo N Psicanalista, você pode me seguir depois. E a gente começa essa história agora. E quem encabeça esse caso é a Sui. A Sui morava em Grande Salina, que era uma cidade pequena no leste do Texas, que ficava a cerca de 96 quilômetros de Dallas. Era aquele tipo de cidadezinha que todo mundo sabe da vida de todo mundo. E ela e o marido dela se sentiam muito confortáveis porque era uma comunidade muito unida e era considerado um ótimo lugar para se viver. Além de ser uma cidade cristã, o que era muito importante para a Sui, que havia se mudado com os 3 filhos mais novos que estavam para se formar e ir para a faculdade. E aí ela e o seu marido, para não sofrerem da síndrome do ninho vazio, a Sui e o seu esposo resolvem adotar umas crianças. O marido da Sui queria muito isso porque ele também tinha sido adotado. E eles adotaram 5 irmãos de uma vez só. E essas crianças vinham de um lar de muito sofrimento, rejeição. E entre essas crianças estava a Lisa, que era mais velha e tinha apenas 6 anos. E apesar da situação que viveu antes, ela era bem tranquila e muito risonha. E ela começou a desenvolver uma relação muito amorosa com a Sui. À medida que ela crescia, o relacionamento das duas se aprofundava ainda mais, porque elas dialogavam muito. E durante o ensino médio, a Lisa foi líder de torcida, fez parte do jornal e também tocava na banda escolar. E ela sempre estava muito ocupada e não tinha tempo para nenhum namorado, que o interesse dela era na escola. Em 2003, a Lisa se formou e decidiu ir para Tyler Junior College, que ficava a 48 quilômetros da sua casa. Foi lá que ela conheceu Josh Holder. Quando ela ligou para casa, quando ela ligou para Sui e contou sobre o namorado, ela dizia que ele era maravilhoso, educado, gentil, cavalheiro, que a tratava bem, que ele era demais e fez toda aquela propaganda, aquele marketing de guerrilha. E a Sui ficou ansiosa para conhecer esse homem maravilhoso, esse cavalheiro de outro mundo. Mas a primeira vez que a Lisa levou o Josh em sua casa, os pais dela não gostaram.
A Sui sentiu que algo estava errado e o marido da Sui percebeu de imediato que aquele homem não era o rapaz gente boa que a Lisa havia descrito. Eles viam nele uma arrogância muito grande e sentiam que tinha algo estranho, muito estranho nesse homem. A Sui e o marido não puderam compartilhar esses sentimentos com a filha porque eles nunca mais viram a Lisa sem o Josh. A Lisa voltou para a faculdade e não se desgrudou do Josh. E os seus pais a viam cada vez menos. E nas pouquíssimas ligações, ela sempre estava apressada para desligar. Mas sempre afirmava, ai não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tchau, tchau, beijinhos. Até que um dia, ela ligou para a Sui para dizer que estavam procurando uma casa porque iam morar juntos. E a Sui ficou chocada, porque como esse relacionamento avançou tão rápido. E na esperança de poder conversar com ela tentou convidar a Lisa para ir no domingo com o Josh na casa deles, para eles comemorarem. Mas a Sui mal terminou de falar e a Lisa tinha que desligar. Tchau, tchau. E as ligações posteriores eram desse mesmo jeito, cada vez mais rápido. Com a Lisa sendo sempre apressada, a Sui começou a se perguntar o que havia feito de errado. Depois dessa última ligação, a Sui ficou mais de um ano sem notícias. E então, em 2005, o telefone tocou e era a Lisa avisando que estava grávida de 6 meses. E a Sui pensou, uau, se ela me contou que está grávida, então eu vou poder vê-la com mais frequência. E quando a Lisa foi internada no hospital para ganhar a neném, a Sui pôde ir lá fazer uma visita e a bebê era linda e ela ficou feliz e se sentiu feliz. Mas ela não se sentiu confortável perto do Josh. Era algo muito estranho. Mas ela sentiu ali naquele momento que, ou pelo menos ela achou que sentiu, que ele amava muito a Lisa. Porque ele dava muita atenção a ela. Era muito carinhoso, protetor, cuidava muito bem da Lisa e a Sui até se confortou com isso. Quando a bebê fez 5 meses, a Sui descobriu que eles haviam se casado e ela ficou meio assim porque não participou do casamento. Na verdade, ela ficou decepcionada. Eu fui convidada para o casamento da minha própria filha. E foi uma sensação estranha para ela, para o seu marido. É um sentimento de rejeição. Então, como ela sabia onde eles moravam, por causa do nascimento do bebê, ela decidiu entrar em seu carro e ir até a casa deles. Mas quando ela chegou lá, descobriu que eles não moravam mais ali. Ninguém sabia onde eles estavam, para onde foram. Os vizinhos não tinham o menor conhecimento de nada. E foi um sofrimento ainda maior para Sui, para o esposo. Eles não entendiam porque ela agia assim. E a Sui naturalmente se culpou, ela não quer me ver. E a Lisa havia se mudado para Ben Wheeler, que era uma comunidade que tinha uma parte não incorporada no condado. Então ficava a muitos quilômetros da área urbana e as casas ficavam bem distantes umas das outras. E eles tinham apenas um carro e nenhuma linha telefônica. Era o isolamento total. E eles estavam morando lá, a Lisa, o Josh, há 5 anos. Então 5 anos se passaram e nenhum telefonema para Sui, nada, silêncio total. Ela não tinha a menor noção de onde sua filha andava. A Sui chegou a pensar em contratar um detetive para tentar encontrar a Lisa, porque a essa altura ela pensou que se algo estivesse acontecendo, com certeza não era coisa boa. E o marido da Sui sempre perguntava por que ela não quer vir nos ver. E aí em 2010, a Sui estava em uma mercearia e deu de cara com a Lisa. A Sui deu um abraço nela e perguntou como ela estava. E ela estava apressada, como sempre. Abraçou a mãe e disse que estava bem, com muita pressa e que precisava ir. Só que a Lisa não estava sozinha. Ela estava com 3 meninas. Aquela bebezinha que a Sui viu nascer agora tinha 5 anos. E a Lisa tinha mais 2 pequenas. Então a Sui pensou, meu Deus, ela já tem 3 filhas. E eram meninas lindas. E quando a Sui estava se afastando, ela ouviu a mais velha perguntar, quem é essa, mamãe? E a Lisa respondeu,
é a vovó. Foi de partir o coração da Sui. Ela nem sonhava que a Lisa tinha mais 2 filhas, além daquela primeira. E foi tudo tão rápido e tão surpreendente que a Sui ficou em choque. E então, em agosto de 2011, o pai da Lisa foi diagnosticado com câncer no pulmão. E isso gerou uma metástase, trazendo, infelizmente, o falecimento no mesmo mês de agosto. E durante o velório, a Sui foi surpreendida com a chegada da Lisa. Ela estava vestida com um uniforme de trabalho, estava trabalhando numa casa de repouso e chorou muito. E abraçou a Sui. E elas choraram juntas e rapidamente a Lisa disse: eu preciso ir, preciso voltar ao trabalho. Gostaria de ficar, mas eu não posso. No ano seguinte, no dia 22 de março de 2012, às 10h30 da noite, alguém bate na porta da casa da Sui. Ela estava sozinha em casa e então ficou apavorada. Ela gritou: "Quem está aí?" E era a polícia. E ela então foi lá, abriu a porta e um policial perguntou para ela: "A senhora tem uma filha chamada Lisa?" Nesse momento, o mundo da Sui desmoronou, só de ouvir essa pergunta. Bom, a Lisa e o Josh não tinham vizinhos que pudessem ouvir alguma coisa. A polícia nunca tinha sido chamada até a casa deles. O Josh tinha se mudado para esse local tão afastado para que pudesse manter a Lisa longe da família dela. A intenção dele era afastá-la de todo o resto do mundo. E a situação era muito grave. O desenrolar das coisas para o Josh e para Lisa foi se desencadeando durante 10 anos. Ele a iludiu, foi charmoso, educado no início, comprava presentes, a convidava para jantar e ele fez todas as coisas que a Lisa procurava em um homem. Mas com o tempo ele começou a mostrar quem era de verdade. No início ele começou a agredi-la verbalmente, ela não era boa o bastante, aliás, ela nunca era boa para ele, e ele a manipulava e jogava com a autoestima dela, para fazer com que ela se sentisse uma inútil. E a partir daí, ele acabou se tornando violento com ela. Ela perdeu as esperanças, os sonhos, mas amava o Josh, principalmente depois de ter as meninas. Ela queria que tudo se acertasse, queria que tudo desse certo para ela, para as filhas dela. Ela passou por tanta coisa difícil na infância e queria dar uma família para as meninas. No entanto, em 2012 as coisas começariam a atingir o auge. O Josh não tinha um emprego, o que significava que havia problemas de dinheiro na família. E assim ele sempre se sentia frustrado, aborrecido, ou se sentia qualquer coisa, ele voltava sua agressão para sua esposa. No dia 20 de março, às 7 horas da manhã, o Josh começou um ataque contra a Lisa. Ela estava arrumando a filha mais velha para a escola e ele gritava: "Por que você é tão devagar? Por que você não está se apressando?" E aí ele insistia: "Por que você está fazendo isso?" Como se ela estivesse fazendo de propósito. E foi aí que ele pegou um cabo de arame, um cabo rígido, e foi para cima da Lisa com isso. E ele foi altamente violento. E ele diz que estava fazendo isso porque ela não estava andando rápido como ele queria. De repente, ele abre a porta e sai. Vai para o carro e quando tenta ligar o carro não pega. Então ele ficou ainda mais furioso. Ele pegou os cabos de bateria, voltou para dentro da casa e começou novamente a sua violência contra a Lisa. Ele batia e ele dizia: "Olha, tem muita terra aqui e eu vou te enterrar e ninguém vai descobrir." Depois de ter usado toda a força possível em cima da Lisa, ele disse que ia levar a menina para a escola e que quando voltasse iria dar um fim na Lisa. Ele já havia dito a ela muitas vezes que a eliminaria. Mas naquele dia, ela não duvidou que de fato ele iria fazer isso. Ele estava tão furioso que ele esqueceu de trancar a porta do quarto onde a Lisa ficava aprisionada. E foi aí que ela ficou livre para fugir. Era uma última oportunidade
que ela tinha. Havia câmeras por todo lado na casa. Então ela pegou as duas meninas, ela estava com uma perna quebrada, os machucados no corpo dela eram monstruosos, eu nunca vi nada parecido. A situação era terrível e ela conseguiu sair de casa sem ter para onde ir. Como ela não tinha carro, não tinha vizinhos, ela estava a quilômetros da cidade. Então, fisicamente, ela mal podia andar e psicologicamente ela estava um farrapo. A única opção era entrar na floresta e foi isso que ela fez. Ela pegou as meninas e se escondeu dentro da floresta. Ela precisava manter as meninas caladas para que ele não as encontrasse. Quando Josh voltou, ele logo entrou na floresta à caça de Lisa. E ela conseguiu ouvir os gritos dele. E ele dizia: quando eu te encontrar, eu vou te eliminar. E ela ia entrando cada vez mais dentro da floresta. E as meninas estavam sem entender nada. E ela dizia que era um joguinho, que estavam apenas brincando. E ela só precisava manter as meninas caladas, porque a vida de todas ali já estava por um fio. Ela tinha certeza que se ele a encontrasse, ela iria dali para o seu fim. Depois de 2 noites e 3 dias dentro da floresta, ela foi para a estrada para pedir ajuda. E ela foi caminhando toda coberta de sangue. E foi aí que uma mulher parou o carro e perguntou o que tinha acontecido. E ela respondeu que o marido havia tentado eliminá-la. E a mulher mandou que ela entrasse no carro e a levou para o hospital. Isso era 22 de março de 2011, às 11 horas da manhã. E aí foi logo depois que a polícia foi na casa da Sue para avisar o que estava acontecendo. A Lisa sentiu muita paz quando viu a Sue, que por sua vez ficou perplexa. Sua filha estava irreconhecível. Ela tinha um buraco no joelho porque no dia que ela fugiu, ele havia batido nela com um martelo. Ela tinha um buraco no ombro esquerdo, um outro buraco bem grande no ombro direito. A cabeça dela parecia que tinha sido escapelada e a carne estava completamente podre. Ela tinha um dedo que estava meio que pendurado na mão e ela estava toda machucada da cabeça aos pés. Era horrível. E ela tinha vários ferimentos que estavam curados. Então as marcas eram apavorantes. Durante todos aqueles anos, a Lisa achava que a Sue não queria saber dela porque o Josh enchia sua cabeça com um monte de coisa. E então, ao ver a Sue ali, ela viu que aquilo tudo era uma mentira. E assim, quando a Lisa tinha esse impacto, a Sue só pensava: nossa, a Lisa não está brava comigo, ela está me abraçando, ela ainda me ama. E a situação da Lisa era tão grave que foi colocado policiais em todo o hospital. A xerife foi chamada e ela foi surpreendida porque o hospital ficou tão desesperado que eles entraram em lockdown. Em todos os anos de carreira, ela nunca tinha ouvido falar de algo parecido, de um hospital tomar uma atitude assim. Eles ficaram com medo do Josh de repente entrar no hospital e promover um massacre. Então não era autorizado a entrada de ninguém no hospital, exceto o pessoal da saúde ou da polícia. A xerife Christine Holt ficou completamente espantada com os ferimentos, mas ela também ficou muito surpresa quando ela percebeu que a Lisa era muito cooperativa. Então a polícia acionou o juizado de menor, o conselho tutelar veio e levou as duas pequenas. Só que a mais velha ainda estava com o pai. E o condado de Vincennes tinha 2.225 km². Então significa que era muito campo para ter uma noção de onde o Josh poderia estar com a sua filha mais velha. Então depois que o xerife conseguiu um mandado de busca, ela foi até a casa do Josh. O conselho tutelar ficou a postos. A SWAT foi chamada para ajudar a entrar na casa. E quando eles entraram, o Josh não estava lá. Mas a casa era o local do crime e contava uma história. E o que eles viram foi assustador. Tudo confirmava o que a Lisa havia contado. Se vocês entrarem em tal quarto, vocês vão ver isso, isso e isso. Tinha um cômodo que a polícia descreveu como a câmara da tortura. Na porta havia um cadeado. Eles encontraram um arame duro com o cabelo jogado no chão, estava cheio de sangue. Aliás, tinha sangue em todas as paredes, tecido cerebral nas paredes e tecido cerebral no taco de beisebol. Foram inúmeros objetos que foram encontrados que o Josh usava para agredir a Lisa. No
fundo da casa, onde seria o banheiro da suíte master, ele havia instalado computadores e monitores de TV e dali ele ficava espionando tudo que a Lisa estava fazendo dentro da casa. E nessas gravações a polícia viu barbaridades. Eles viram as cenas do Josh atirando nas pernas dela com um mecanismo de chumbinho, viram cenas dele usando um objeto cortante para atingir a perna dela. Foi inacreditável até o ponto de agressividade que ele chegou. Eles ficaram muito impressionados também pela forma como ela fugiu da casa. Ela se arrastou literalmente, segurando na mão das duas filhas, com a perna dela quase se desgrudando do corpo. E eles viram que o Josh dizia: olha, se você chamar a polícia, antes que eles cheguem aqui, eu elimino todo mundo, incluindo as meninas. E se você fugir, eu vou te caçar e vou te eliminar também. Então eram muitas ameaças, eles viram como a casa era o central do horror. O Josh foi encontrado na casa do irmão dele, juntamente com a filha, e ele não ofereceu resistência alguma, mas tinha uma postura muito arrogante. E a menina foi examinada pelo médico, estava fisicamente bem, e ela ficou sob a custódia do juizado de menores. E o Josh foi preso, mas logo o irmão dele pagou a fiança e ele foi liberado. Então a Lisa foi transferida de um quarto comum do hospital para um quarto de segurança, onde havia uma senha e um código para que qualquer pessoa pudesse entrar. Tudo isso era para garantir a segurança dela. E a Sue ficou muito apavorada porque ela tinha que sair de casa para ir ao hospital, então ela tinha medo do Josh a encontrar no meio do caminho. Uma das condições de soltura dele incluía o uso de uma tornozeleira eletrônica. E ele descumpriu essa determinação. Aliás, porque essa determinação era que ele sequer tentasse se aproximar do hospital em que Lisa estava, ou o hospital que ele achava que ela poderia estar. Aí um dia o xerife recebeu uma ligação do gabinete de liberdade condicional, porque eles avisaram que aparentemente o Josh estava perto do hospital em Tyler. E quando a Lisa foi informada sobre isso, ela entrou em pânico e desespero. Aí ele foi preso de novo e as autoridades colocaram alguns detentos para atuar como informantes. E esses informantes contaram aos agentes policiais que o Josh disse que assim que saísse, ele iria atrás da Lisa. Aí ele saiu sob fiança novamente. E não havia muitos hospitais em Tyler, então não iria demorar muito para ele descobrir em qual hospital ela estava nesse ponto. Então em 10 de abril de 2012, a Lisa estava aprendendo a andar de novo quando Josh foi descoberto dando voltas no hospital. E imediatamente ele foi preso, e aí ele disse para a polícia que só estava procurando um emprego, e claro que isso não colou. E dessa vez o juiz determinou uma fiança de $750 mil. Todas as vezes que ele ia ao tribunal, a Lisa e a Sue estavam lá. E ele sempre mostrava um sorriso grande, bem cínico no rosto, sem demonstrar nenhum remorso. Foi mostrado a Lisa o acordo que seria oferecido a ele, que seria uma sentença de 30 anos. E ela disse não. Não, porque a minha filha caçula seria muito jovem ainda quando ele for solto. Então eles voltaram até ele e ofereceram um acordo de 40 anos. E dessa vez ele não aceitou. Ele disse não. Porém, eles contaram e disseram a ele: olha, a gente tem outras acusações e podemos levantar todas elas. E aí eles deram uma ameaçada, pressionaram um pouco e ele se declarou culpado e aceitou o acordo de 40 anos. Depois disso, a Lisa fez uma declaração que é chamada de impacto da vítima e ela disse: meu nome é Lisa, eu fui casada com Josh Holt. E Josh, você não me controla mais. Eu estou livre pela primeira vez em muito tempo e você vai continuar preso. Você é um peixe num tanque cheio de tubarões. E eu não preciso mais ter medo de você. Fisicamente, a Lisa conseguiu se recuperar, exceto pelas cicatrizes que são muito fortes. E emocionalmente ela teve dificuldades. As filhas da Lisa foram adotadas por uma única família, porque a Lisa não tinha condições de cuidar nem dela própria. A Sue não poderia cuidar das meninas porque ela tinha que cuidar da Lisa. Então houve esse grande impasse. E então essa família que adotou as meninas permitiu que a Lisa visitasse as filhas. Ela disse que foi a decisão mais difícil que já tomou, mas ela não se arrepende, porque as meninas estão sendo bem cuidadas e ela participa da vida das filhas. Ela e a Sue conseguiram se reconectar e para Sue foi surpreendente porque era como se a Lisa precisasse aprender
tudo de novo. E a Lisa encerrou dizendo que desejaria que houvesse uma conscientização sobre esses tipos de circunstâncias e que se uma única mulher que ouvir sua história, sair da situação tóxica que estiver vivendo, ela saberá que fez uma boa ação. O Josh será solto da prisão no dia 22 de março de 2052. Ele pode tentar um acordo de liberdade condicional em 24 de março de 2032. É muito interessante porque numa parte do depoimento da Lisa, ela disse que não se considerava uma vítima na época que estava com o Josh. Ela achava que era uma mulher forte e independente que estava ajudando um homem problemático. Então é normal que muitas pessoas que estão em uma situação como essa passam a ter essa mesma visão inadequada de que eles precisam fazer de tudo para evitar que esses agressores fiquem bravos. E isso é uma consequência muito forte porque as pessoas permanecem em relacionamentos assim porque esse tipo de violência, de toxicidade, destrói qualquer autorrespeito que esse indivíduo possa ter por si mesmo. Esse abuso prospera no silêncio. Então, normalmente esses tipos de pessoa, não apenas em casos de quando o homem é o vilão, mas também quando a mulher, é muito comum. A gente ouve muito assim, nossa, meu filho casou com a fulana e depois sumiu, se afastou da família. Mas normalmente é o mesmo modus operandi para ambos, não importa o sexo. Eles procuram fazer com que os cônjuges se afastem de seus familiares. E aí, nesse caso, ele levou a Lisa para uma área rural, sem vizinhos, porque claramente ele planejava há muito tempo deixar a Lisa sem qualquer saída. Então, esses agressores, esses indivíduos, eles têm essa mesma concepção. Preciso manter afastado, sem contato, porque se em algum momento ele quiser dar no pé, se afastar de mim, ele não vai ter a quem possa recorrer. Isso é muito assustador, porque tem indivíduos que desenvolvem sua agressividade. E há um processo gradativo, onde o sujeito se sente cada vez mais poderoso para ferir como quiser. É como se eles estivessem descobrindo o seu poder e os seus limites. Os agressores, normalmente, eles se desenvolvem dentro desse próprio padrão. Mas o caso do Josh, aparentemente, ele já tinha essas pretensões há muito tempo. É como se ele estivesse em 2007, mas na cabeça dele ele já via 2030. E isso aqui revela um padrão e revela um perfil. Muito cuidado com pessoas que planejam em larga escala. Essas pessoas, elas aparentam ser prevenidas, organizadas, precavidas, mas na verdade elas são meticulosas. Por trás de todo o planejamento há um propósito. E qualquer pessoa, entidade, agência, empresa que elabore algo com anos de antecipação esconde metas obscuras e megalomaníacas. É aqui que mora o narcisismo disfarçado de agenda. Ah, mas eu conheço um fulano que planejou a vida toda nos mínimos detalhes, então sai correndo e nem olha para trás. Ah, mas a empresa tal pretende construir não sei o que em 2060, então se prepara que tem coisa ruim vindo por aí. Por trás de todo narcisista há um anseio por poder e controle. Controle para determinar as escolhas dos outros. Por isso, a antecedência extrema. Enquanto a Lisa estava vendo o presente, ele já planejava tudo lá na frente. É diferente você ter alguém que diz, olha, eu planejo estarmos aposentados e então viajarmos para a Coreia do Sul. Olha, quando a gente for idoso, eu quero me mudar para Dubai. Isso é diferente de pessoas que dizem assim, olha, eu planejo fazer isso, aquilo, e ter construído isso, depois fazer aquilo, e depois não sei o que, fazer mais aquilo, e você vai estar lá, e depois estaremos ali, e depois todos juntos. Isso é apavorante. Vocês não têm noção como uma pessoa dessa manipula mentalmente o que ela planeja fazer e o que ela acha que vai conseguir executar. E aí muitos podem se perguntar, na situação da Lisa ou de outras pessoas que veem situações assim, por que ela simplesmente não vai embora? Porque quando esses agressores começam a intensificar os seus métodos e o seu ambiente violento, a vítima já investiu muito no relacionamento, fisicamente, financeiramente e emocionalmente. Romper um relacionamento é muito difícil porque você compartilhou com alguém muito tempo da sua vida. E é engraçado porque todos esses agressores já foram crianças inocentes um dia. Mas o transtorno de personalidade narcisista decorre da raiva não resolvida na infância. Os agressores são como uma doença e eles levam o seu legado para frente. Infelizmente,
Essa situação toda fez com que a Lisa repetisse um ciclo. Ela foi adotada e suas filhas acabaram por ser também. Menos mal que aqui o desfecho não terminou em tragédia, mas deixou marcas e cicatrizes que o tempo não vai levar embora. Desculpas e mais desculpas fazem pessoas como a Lisa chegarem onde chegaram. Nenhum relacionamento desse porte começa com sequestro. Tudo tem a ver com permissão. Quanto você cede? Ai, mas é o amor da minha vida. Não, não é não. Perder o senso das proporções é o começo da tragédia e, como consequência, o prenúncio do fim. Relacionamentos não são sobre controle, é sobre confiança. E o quanto o outro te faz mal é o diagnóstico do que está errado, do que está incoerente e do quanto você corre perigo. Eu espero que você tenha gostado dessa história, muito impactante esse caso, e tem muitas pessoas que precisam acordar de situações como essa, muitas vezes não lá no fim, mas no começo, antes que algo terrível como essa história se desenrole. Se você quiser saber mais sobre mim, conhecer meu trabalho, Perfeito Estranho, adquira pelo meu site, você ganha marcadores, você ganha um livro autografado, um pôster exclusivo, a gente faz entrega para o país inteiro e no mundo todo. Aonde você estiver, o livro vai chegar até você, se você quiser. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista, entra pro meu grupo lá no canal do Telegram, eu também tenho o canal de cortes e eu espero que você aproveite as outras playlists e séries que temos por aqui. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. É amanhã, a maior de todas as estreias, até aqui. Uma história que choca, não apenas pelo crime, mas pelos detalhes de tudo o que aconteceu antes, durante e depois. Se você acha que já ouviu absurdos, então você precisa conhecer essa história.